A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Rose Russowski, que é diretora regional da LHH no sul do Brasil. Rose, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Melina. Rose, conta um pouquinho para mim, a tua trajetória, ela vem no desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, e tu és psicóloga. Como é que foi esse teu desenvolvimento, essa tua paixão por essa área? A psicologia eu decidi bem cedo que seria a minha área de atuação, acho que eu sou uma excelente... Eu escuto muito bem. Todo mundo diz que eu tenho a característica de escutar com muita atenção, com interesse muito genuíno. Então, eu identifiquei muito rapidamente com essa carreira. E na faculdade eu já decidi que eu ia seguir pela carreira de recursos humanos nas grandes empresas, que é o que a gente chama na faculdade, a gente brinca na psicologia do grande paciente, né? Que é a empresa onde tu tem muitas pessoas ali, muitos líderes trabalhando e no final todo mundo busca a realização pessoal, a felicidade. Então como é que eu apoiava esses líderes a serem melhores pessoas, a sua melhor versão? E aí eu construí toda a minha carreira em recursos humanos. Tive fora bastante tempo, sou gaúcha, né? Mas tive fora, tive na Espanha, eu tive em São Paulo muitos anos. E a LHH apareceu aí como uma oportunidade de fazer isso vir à tona e potencializar essa minha missão de tornar a vida da liderança e o exercício da liderança mais consciente e de alguma forma mais nobre, né? Rose, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a LHH, mas eu queria saber um pouquinho mais de ti no sentido de... Tu também foi professora de MBA, ou és professora de MBA, mentora, é referência em programas com transição de carreira, liderança, sucessão, cultura organizacional. Como é que foi essa tua construção ao longo do tempo? Eu acredito que tem um ditado que a minha avó me ensinou que fala que as oportunidades são como cavalos que passam, só que eles têm a crina na frente. Então, quando ele está passando, a gente tem que agarrar, porque senão depois ele já passou, a gente não tem onde segurar. Então, eu sempre estive muito aberta às oportunidades, né? E eu sempre vi as oportunidades como uma oportunidade para eu me desenvolver. E para que eu possa suportar e apoiar os líderes no que eu faço, eu preciso ter... experiências diversas, e especialmente na mentoria a gente precisa ter repertório, né, que é o que eu comento. Então, assim, nunca feche uma porta, né, se experimente em diferentes papéis. Hoje o que a gente fala em termos de conceito de carreira tem muito a ver com isso, a gente descobrir quais são os nossos talentos e poder utilizá-los em diferentes frentes, né, e não sermos reféns de um único emprego ou de uma única possibilidade. A gente entender que a gente é um talento, né? De certa forma, então, como é que a gente pode potencializar isso nos diferentes espaços? Nossa, super legal. E agora vamos falar um pouquinho da LHH. É uma empresa que está presente em 60 países, mais de 60 países, uma rede de 8 mil especialistas, ela é global, atua com mais de 15 mil organizações, e eu queria entender um pouquinho o que faz a LHH e como tu estás nesse contexto. Tá certo. Então, a LHH é tudo isso, né? Ela é a maior empresa global que trabalha com carreiras de líderes, né? Então, o nosso negócio é cuidar da carreira do líder desde a entrada dele numa empresa. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso por três frentes, né? A gente trabalha com recrutamento executivo, então, recrutamento específico de liderança, né? Para as médias, grandes, empresas familiares que estão em busca de talentos, especialmente gestores. Então, a gente ajuda eles a atrair, encontrar essas pessoas. Depois, a gente tem toda uma prática de desenvolver esse líder para performance, para que ele entregue o seu melhor, para que ele esteja na melhor cadeira, para que ele seja um melhor gestor de pessoas, né? Então, todas as melhores práticas de liderança. E quando a empresa ou o próprio líder decide que é momento daquele relacionamento se encerrar, né? Então, a gente suporta e apoia esse líder na transição de carreira, conhecido também como outplacement, que é, na verdade, um processo de buscar uma nova colocação dele no mercado.
E isso é algo que eu tenho muito orgulho de dizer que a LHH inventou no mundo, fazem 50 anos. Né? Eram 3 consultores americanos que entendiam como esses executivos, esses líderes que estavam muito tempo numa empresa, como era sofrida essa saída, que existia, de alguma forma, um trauma, uma dificuldade, né, de falar da saída, de voltar ao mercado, de se reposicionar, como isso mobilizava a própria autoestima desse executivo, e começou a desenvolver, então, um processo de apoiá-lo, né? Como é que a gente apoia ele a fazer contatos, a ampliar seu networking, a buscar novas oportunidades, não só ficar refém do que aparece, né? Então, quando a gente fala em carreira de executivos, em carreira de líderes, nós somos líderes globais absolutos. Rose, quais são as principais habilidades que uma pessoa precisa desenvolver se ela quiser se tornar uma líder? Porque isso é uma construção, como tu falou, repertório, né? Juntar uma série de coisinhas. Hoje a gente vê muito popularizado as soft skills, as hard skills, que nada são mais do que as habilidades. O que uma pessoa que almeja num futuro ser um líder, o que ela precisa desenvolver desde cedo? Essa é uma reflexão super importante, sabe, Melina? Porque a gente vê as pessoas, de repente, eles entram na empresa, né? E as pessoas entendem que a única forma de crescer na carreira é se tornando líder. E muitas vezes não se tem consciência do que significa, né? Ser um líder, ser um gestor de pessoas. Né? E você vai virar uma referência para algumas pessoas da sua equipe, que é uma referência de vida e carreira, né? Porque a gente passa tanto tempo no trabalho hoje, né? Então, assim, ser um líder, eu acho que a primeira coisa é ter um interesse genuíno, né? Em conhecer uma outra pessoa, em tornar a vida e o trabalho daquela pessoa mais fácil, em escutar, que foi uma coisa que eu te comentei, né? Então, é uma escuta genuína e uma humildade de saber que a gente está sempre se desenvolvendo. Né? O líder, ele não nasce pronto. Eu não acredito que exista essa coisa da veia da liderança, quem tem, quem não tem. Claro que a gente tem grandes líderes na história que são, né, cases, e são líderes que desde pequeno demonstraram liderança. Mas dentro do que eu trabalho, eu acredito que é um skill, uma habilidade a ser desenvolvida e melhorada sempre. Né? Então, é uma certa humildade de dizer assim, como é que eu posso ser melhor para mim e para os outros ao meu redor. Então, uma humildade. E o que a gente mais percebe, onde a gente mais apoia, é o processo de autoconsciência, da pessoa se perceber. Porque é impressionante como, às vezes, um líder chega, né, num cargo, numa cadeira importante, e tem uma baixa autopercepção, baixa percepção do seu impacto, né, do que ele causa, baixo autoconhecimento. Então, talvez a resposta poderia resumir dizendo que a grande habilidade é uma abertura e um interesse em se conhecer, em se desenvolver. Exatamente. Eu estava pensando aqui na questão bastante de inteligência emocional, que o cargo de liderança exige, e que inteligência emocional se desenvolve a partir do autoconhecimento. Não existe, né, como fazer isso. E hoje a gente vem ouvindo tanto de liderança humanizada. O que seria essa liderança humanizada na prática? Porque às vezes usam uma palavra bonita, mas não executam, né? O que seria esse termo? E ele vem ganhando muita força, né? A gente usa esse termo, claro, existem alguns modismos, né? Então, mas o que está se pedindo? O que o momento que a gente vive, que é tão acelerado, está pedindo? Cuidado. Então, liderança humanizada nada mais é do que alguém que cuida daquela pessoa, né, que está com ele, das decisões que ele vai tomar. Eu vou te dar um exemplo. A gente fala muito de desligamento humanizado. O que é um desligamento humanizado? Né? É um desligamento que você conversa com esse colaborador por várias vezes e que você tem um cuidado de que aquela decisão não pegue ele de surpresa, por exemplo. Né? Que você vai construindo e vai dando possibilidades dele de reverter, por exemplo, uma baixa performance. Então, uma liderança humanizada é uma liderança que cuida, que conversa, que não pressupõe,
né? A pessoa vai ficar feliz se ganhar essa oportunidade ou se eu colocar ela nesse projeto, mas que momento de vida ela tá, né? Há 2 anos atrás ela me disse que ela queria ir para fora, né? Mas será que ela continua querendo? Será que você está conversando? Será que você sabe como é que é o momento de vida? Então, é uma liderança próxima, né? E de alguma forma, é uma pena que a gente tem que usar humanizado porque somos humanos, né? Mas no mundo acelerado que a gente está e na pressão com qual os líderes lidam no dia a dia, às vezes é importante lembrar e o óbvio precisa ser dito. E, inclusive, lembrar que o líder também é um ser humano. Porque eu acredito que nas relações de trabalho se espera muito do líder, de cima para baixo. Às vezes esquecendo que também tem essa volta, né? Que o líder também precisa desse olhar da equipe, do time, mas que isso eu acredito que se conquista no dia a dia, né? Perfeito. E você traz um conceito que é o que a gente nasceu para fazer, que é cuidar dos líderes, né? Que é cuidar de quem cuida. Né? Então, é esse olhar de como... porque, assim, tem um glamour, né, na questão da carreira da liderança, do poder, da decisão, que as pessoas, elas veem muito pouco o outro lado, né? O quanto que é solitário, o quanto que aquela pessoa, ela está o tempo todo sendo vista, de alguma forma sendo julgada, interpretada, o quanto que ela tem que tomar decisões que vão afetar o negócio e que vão afetar pessoas, quantos dilemas esse líder lida no seu dia a dia. Então, o nosso viés, a nossa missão é realmente cuidar desse líder, que é quem tem que cuidar do time e do negócio, né? E fazer esse time também trazer rentabilidade para o negócio, cuidar da sua própria sucessão. Então, que bom que você trouxe esse ponto, né? Porque às vezes o líder tem que ele se sente numa pressão de ser realmente um super-herói. E acaba que ninguém é perfeito e na verdade, a liderança também se soma das habilidades da sua equipe também, né? E eu achei bem importante o ponto que tu trouxe, que muitas vezes é solitária, porque às vezes a equipe não consegue entender as decisões porque tem todo um bastidor por trás, né? Outro ponto que eu vi aqui que tu trabalhas bastante é sucessão, gestão de mudança, mudança de carreira. Como é que as pessoas conseguem identificar esses pontos, assim, tô num momento de mudança, como é que é essa parte desse trabalho? O que a gente fala é que a gente tem que estar sempre olhando e pensando no nosso próximo passo, né? Mesmo como um líder, esse líder ele tem ambições de chegar em algum lugar com uma cadeira, ele tem seus planos de vida e carreira. O nosso negócio é realmente ajudar as empresas a tomarem decisões relativas a pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de sucessão, que é uma... Não vou dizer que é uma dor, mas é uma preocupação e muitas vezes um risco das empresas, porque se não bem pensado, a sucessão pode causar danos, às vezes irreversíveis para os negócios, né? Uma sucessão mal planejada. Então, a importância de se planejar, né? Como é que você vai planejar, por quanto tempo você vai ficar nessa cadeira? As empresas familiares, que a gente tem muitas no Brasil, especialmente aqui no Sul, né? Então, assim, como é que eu vou fazer com que o meu negócio perdure, o meu negócio sobreviva para além de mim, né? Para além do meu tempo aqui. E como é que a gente ajuda os líderes a identificarem esse momento e se planejarem, se prepararem para esse momento. E a gente ajuda muito as empresas a identificarem quem dos seus times vai ter habilidades, competências, ter potencial para, num futuro, sentar nessa cadeira, né? Não vai ser a mesma coisa, porque às vezes o líder ele fala, não tem ninguém, porque ele está buscando a ele mesmo, né? Então, assim, buscar pessoas que tenham condições de tomar decisões no futuro e a gente acelerar essa prontidão. Então, nisso a gente traz um conforto de que, assim, esses processos, eles precisam ser planejados, precisam ser cuidados, precisam precisa se olhar para isso, as questões de sucessão, como realmente um risco do negócio, que se eu não olhar o meu negócio, ele talvez, daqui uma geração, ou daqui a alguns anos, ele não sobreviva, né? Então, a importância da gente planejar isso e de cuidar dos que vão ficar e, obviamente, dos que vão sair. Tu trouxe um ponto muitíssimo importante, que é um recorte, né? Não separando nada disso,
mas o Sul tem uma característica diferenciada em relação a outros pontos do país. Como é que é essa tua atuação e da LHH, especificamente nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina? O bárbaro, assim, que eu adoro também na LHH, que vale dizer assim, a LHH é uma empresa global, que tem todos esses números, 60 países, mas com uma atuação sempre muito local, né? Por isso que a gente está, apesar de serem 60 países, a gente tem 400 pontos, né, de escritório ou no qual nós estamos localizados. No Brasil, a mesma coisa, a gente está por todas as regiões. E a gente sabe que cada região tem as suas características, né? A nossa região é uma região mais tradicional. A nossa região, ela tem essa característica muito forte de empresas muito fortes, muito parrudas, de empresas familiares com histórias, né, de pessoas e de homens que foram muito aguerridos em construir, né, essas empresas, mas que a gente sabe que em algum momento, né, eles vão ter que passar o bastão e a gente precisa conseguir identificar a tempo se ele tem ali, né, pessoas da própria família interessadas e com potencial, ou se a gente tem bons executivos, bons colaboradores com esse potencial, né, porque às vezes esse fundador não tem para quem passar. E ele se frustra, ou ele não prepara. E a gente tem que conseguir respeitar também que, às vezes, os sucessores não querem aquela mesma coisa que o pai, que o avô quis. Né? Então, como é que a gente cuida do negócio? Da sobrevivência do negócio? Né? Olhando para as possibilidades, por exemplo, dentro da família, mas também olhando para as possibilidades de pessoas que se relacionam com aquela empresa, com aquele negócio, como se fossem delas também. Né? Isso que é o bonito da sucessão, né? É poder olhar e identificar talentos que possam estar ali e cuidar do teu negócio nos próximos anos. E eu acho que um grande destaque de todas as tuas falas, que eu fiquei martelando e pensando até agora, é que muitas vezes os líderes, a gente, me incluo também, a gente se procura nas pessoas. E tem que entender que as pessoas têm características diferentes e que muitas vezes são até melhores do que a gente está procurando. Então, para nós líderes, o que tu indicaria, como a gente se prepara para estar aberto para reconhecer esses outros pontos de vista de uma mesma situação? Eu adoro quando a gente tem a oportunidade, muitas vezes a gente faz avaliações de perfil e a gente usa uma ferramenta que é riquíssima, que chama 360, né? Que a gente coloca esse líder para ser avaliado pelo time, por quem está embaixo, pelos pares, pela liderança. E é muito rico quando a gente vê que cada um, né, tem uma percepção daquela pessoa. Né? Então, e a partir disso, a gente consegue ampliar a percepção e saber que eu vou ser visto de acordo com o ponto de vista do outro. Né? Por isso que a questão da autopercepção e do autoconhecimento é tão importante, né? Como é que eu amplio isso? E, de novo, se a gente não puder aplicar uma ferramenta 360, faça conversas. Né? Tenha humildade e gere um espaço onde as pessoas possam chegar para você e te falar algo, te dar um feedback, você perguntar. E até estar aberto a ouvir, porque às vezes a gente pergunta sem querer ouvir muito a resposta, né? A gente pergunta saindo da sala, né? Exato. Se você tiver algo para me dizer, me chama. Não, é verdade. Coloca aí, o líder, ele precisa ser corajoso, né? Então, você colocar ele em situações de vulnerabilidade, às vezes cria uma situação, uma imagem errônea de que ele vai se enfraquecer. E, na verdade, tudo que a gente estuda sobre liderança, os últimos estudos, os últimos cases de Google, de grandes empresas, falam que é o contrário. Que um líder que se coloca próximo e vulnerável e humano é o líder que aproxima, que se vincula mais forte com as empresas. E a gente tem um jargão que a gente costuma dizer assim, as pessoas não pedem demissão da empresa, as pessoas pedem demissão dos líderes, né? Então, como ser um líder com quem o seu time quer seguir trabalhando? E passa por essa conexão real. Nossa, Rose, fez um boom na minha cabeça, assim, porque realmente as pessoas, muitas vezes, não é a empresa. É a liderança direta que tem essa influência
negativa, muitas vezes, na vida dos colaboradores. E eu queria só te perguntar, antes da gente ir para os finalmentes do nosso podcast, eu vi pelo teu perfil muitas questões falando sobre coaches, que é uma questão que se popularizou, muitas vezes negativamente, mas que são ferramentas, como tu falou, ferramentas para fazer essa percepção, para melhorar Então, para as pessoas que buscam, né, profissionais que sejam capacitados, qualificados, tem alguma dica para identificar quem é vendedor de curso e quem realmente quer fazer um bom trabalho? Sem dúvida. Até é importante esclarecer, a gente está vendo uma migração desse conceito de coach que de verdade ficou assim muito, infelizmente, muito batido, porque é o que você falou, às vezes uma pessoa, né, sem as habilidades foi lá e recebeu um diploma, fez um curso, uma certificação. Então a gente está vendo assim, o mercado cada vez mais ir para um lado do que a gente chama de um mentor coaching, né? Que é um coach que tem uma bagagem. Então, né, na hora de você escolher, ou você estiver, né, aberto, é muito importante, sem dúvida, buscar que formação que este profissional tem, mas também em que cadeiras esse profissional sentou. Qual é a bagagem, qual é o repertório que a gente falava no início, né? Então, eu penso que é complicado um coach, um mentor de líderes que não tenha sido líder, né? Ou que não tenha tomado decisões importantes de negócio, né? Com base no que ele tem para dizer, né? Então, aqui a gente tem visto o mercado cada vez mais e a gente tem migrado para isso, para esse modelo. Hoje o nosso time de mentores, ele é muito forte nesse quesito e por isso que a gente é reconhecido. Então, mentores com uma bagagem executiva muito grande, em diferentes negócios, em diferentes segmentos, né? Então, às vezes eu tenho um processo dentro de uma empresa que me diz, Rose, eu preciso de apoiar o meu gerente de supply, né, a se desenvolver. Com alguém que já tenha tido essa bagagem, já tenha sentado nessa cadeira. Eu preciso apoiar né, o meu diretor financeiro a ser o mais executivo. Então, a gente vai trazer um mentor que tenha tido essa jornada, né, de como é que ele sai da área, assim, digamos, mais operação e mais especialista para uma área mais executiva. Então, alguém que tenha essa bagagem daquilo que você busca ser, né? Um líder ou alguém diferenciado em algum segmento, né? Rose, eu tô amando a nossa conversa e a gente podia ficar aqui conversando mais uma hora, né? Mas eu quero te convidar a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, porque estamos chegando ao fim do nosso podcast. Tá bom. Uma pena que realmente, né, eu sou tão apaixonada pelo que a gente faz, pelo que eu faço, que dá vontade de ficar o dia inteiro falando, mas eu também fico muito curiosa para escutar as pessoas. Então, acho que eu falei há pouco e realmente eu poderia resumir assim que o exercício da liderança é um exercício de coragem, né? De exercer a coragem de tomar decisões, muitas vezes em decisões impopulares, que vão beneficiar o negócio, mas sempre cuidando do impacto das suas decisões nas pessoas, né? Entendendo como é que a pessoa vai receber tal decisão, como é que as pessoas se sentem mais confortáveis, porque pessoas engajadas produzem muito mais. No final das contas, a gente está falando de decisões de negócio, né? Então, as decisões de pessoas são alavancadoras de resultado do negócio, né? Então, tenha coragem. Às vezes, tenha coragem de ser humilde e vulnerável, porque isso aproxima. E não se preocupe em ser, né, um líder que toma todas as decisões sozinhos, porque existem muitos bons profissionais que podem apoiá-lo nesse processo que, às vezes, como eu falei, é tão solitário. Rose, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.